A nossa mensagem hoje, o tema dela é: a ressurreição faz a vida valer a pena ser vivida. A ressurreição faz a vida valer a pena ser vivida. A gente vai se apoiar em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 34. Para você, o que seria uma vida que vale a pena? O que seria uma vida que vale a pena? Os meninos do som, esse barulho que está fazendo, isso é o ar, viu? Não sei se vocês estão ouvindo e estão preocupados aí, eu já estou dizendo. O que seria uma vida que vale a pena ser vivida? O que seria isso? O que seria uma vida que foi vivida de maneira intensa e bem aproveitada? O que muitos pensam, irmãos, sobre uma vida bem vivida, é uma vida que curtiu muito, é uma vida que aproveitou todos os prazeres e riquezas que o mundo pode dar. Mas será que isso seria o real sentido de uma vida bem vivida segundo a vontade de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso à luz da ressurreição de Cristo. Abram então suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12. Nós vimos semana passada que o apóstolo Paulo, ele trabalha a noção de que a ressurreição de Cristo, ela é uma realidade histórica, ela é uma realidade profética, ela é uma realidade histórica, e ela é o que move a missão para acontecer. A ressurreição de Cristo é central para a nossa fé. A nossa fé, ela não é a fé em um grande homem que morreu, mas ela é a fé em Deus, que se fez carne e venceu a morte. Ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou, vencendo os efeitos que o pecado trouxe sobre nós, sendo o maior de todos, a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então nós cremos em um Deus que se fez carne e venceu a morte ao ressuscitar. Nós não cremos em um grande homem, nós não cremos em uma grande figura histórica, nós não cremos em um homem maravilhoso, em um homem fantástico. Não, a gente crê em Deus que se fez carne. É essa a nossa fé. Venceu a própria morte. Diante disso, então, o apóstolo Paulo agora ele vai começar a nos direcionar para pensarmos sobre qual o impacto, então, que a ressurreição deve ter sobre a nossa vida na prática. Se a gente viu semana passada que a ressurreição, ela dá sentido à nossa fé, de que a ressurreição é um fato histórico, um fato profético. Se a gente viu semana passada que a ressurreição é o que move, pela graça de Deus, faz o movimento missionário acontecer. Então, de modo prático, nós como indivíduos, de que forma a ressurreição pode impactar a nossa vida? No capítulo 15, no verso 12 ao verso 14, o apóstolo Paulo vai confrontar a igreja de Coríntios, no sentido de que existiam pessoas começando a afirmar que a ressurreição não era tão importante assim. Talvez a ressurreição nem tivesse existido, era um mito, era uma invenção, era uma coisa que criaram, e que não era tão necessário assim crer na ressurreição para crer em Jesus. Irmãos, esse problema não é novo, não é antigo, esse problema ainda persiste hoje. Existem muitos movimentos evangélicos progressistas que afirmam que a ressurreição é desnecessária. Não, Jesus na realidade, o Jesus histórico é um Jesus que era um grande homem, um grande mestre, um grande professor, que morreu e ensinou coisas belíssimas, lindíssimas, e a ressurreição é indiferente. Tem movimentos que têm ensinado isso. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado ou não, isso não importa, meu amigo. O que importa é que ele ensinou sobre o amor. O que importa é que ele ensinou sobre santidade. O que importa é que ele ensinou muita coisa boa. Isso é uma mentira, irmãos. A ressurreição, ela é central para a nossa fé. A ressurreição, ela é muito mais importante do que a própria morte de Cristo. É claro que não há ressurreição sem morte, é óbvio, né? Mas o fato de morrer, toda pessoa morre. Só morrer, qualquer um aqui morre. Eu posso dizer que eu sou Jesus e sair por aí, igual aquele cara que tentou andar por cima das águas ali do açude velho, e aí eu vou
tentar fazer isso, aí vão me pegar, bater em mim, me crucificar e eu vou morrer. Pronto, aí vai dizer, Jesus, morreu do mesmo jeito. Morreu crucificado do mesmo jeito. Então a morte não é o ponto central da nossa fé. A ressurreição é. Então a ressurreição é um fato importante. A ressurreição a doutrina da ressurreição é importante. E já haviam movimentos dentro da igreja naquela época, diluindo o pensamento a respeito da ressurreição, desfazendo da importância que a ressurreição tem. E se você chegar em igrejas centralizadas no teu conforto emocional, aquilo que a gente chama de evangelho terapêutico, já falei aqui sobre isso. O que é o evangelho terapêutico? O evangelista terapêutico, o cara que prega de modo terapêutico, ele até é bíblico, mas ele só prega coisas para fazer você se sentir bem. Deus te ama? É claro que Deus te ama. Deus é misericordioso? É claro. Deus é soberano? É óbvio. Deus controla todas as coisas? Sim. Deus ouve a oração? Sim. Mas o evangelho terapêutico só se centraliza nesses aspectos da divindade, nos aspectos que são úteis para mim. Mas não fala sobre santidade, sobre juízo, sobre inferno, sobre a realidade do julgamento de Deus, sobre o fato de que Deus ele disciplina os seus filhos, sim. Deus pega uma havaiana espiritual e dá lapada em você, sim, meu amigo, porque Ele te ama. Então o evangelho terapêutico não é assim. O evangelho terapêutico é aquele que você vem e ele fica massageando você e falando coisa para você e tal. E normalmente os pastores do evangelho terapêutico, eles não pregam a Bíblia toda não, viu? Eles escolhem textos e toda semana você vai lá e o cara vai pegar um texto que é para falar uma coisa, para arrancar do povo um bocado de glória a Deus. Para arrancar do povo um bocado de aleluia. Mas ele não vai confrontar, ele não vai falar coisas desconfortáveis. Ele não vai fazer como às vezes eu desço daqui pensando, hoje eu apanho. Hoje vão me pegar na esquina. Ele não está preocupado com isso, porque ele não está preocupado com sua alma. Ele não está preocupado com a glória de Deus. Ele não está preocupado com a exposição do texto. Então, da mesma forma, existem filosofias e ideologias humanas que afetavam a igreja de Corinto e Paulo combatia essas filosofias. O que existe aqui, vamos ver do verso 12 ao verso 14. Ele diz assim, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Se existe uma pregação que afirma que Jesus ressuscitou, como é que entre vocês tem gente dizendo que ele não ressuscitou? Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, inútil, a nossa pregação. E vã, ou seja, inútil, a fé que vocês têm. Se não há ressurreição, então vamos fechar a igreja aqui, que não faz sentido. Você está entendendo o quanto isso é sério? O fato de você ter igrejas hoje que não pregam mais o evangelho completo, elas deveriam fechar. Não são igrejas, são sinagogas de Satanás. Elas não pregam mais aquilo que elas são chamadas a pregar. O que nós vemos aqui então, a preocupação do apóstolo Paulo a respeito desse assunto, vinha da influência de filosofias do pensamento grego, que estavam adentrando sorrateiramente a igreja. Ou seja, o mundo influenciando a igreja. Aqui surge um alerta para nós, irmãos. Somos constantemente influenciados. Onde você estiver, meu irmão, você está sendo influenciado. É inevitável. É inevitável você não ser influenciado. Você vai ser influenciado. A grande questão é, você tem consciência dessa influência? Você tem capacidade de avaliar o quanto está sendo influenciado? Nós somos influenciados por ideologias, somos influenciados pela cultura, pela moda. E muitas vezes isso é produzido por pessoas que não creem em Deus, que não honram a Deus, que estão afastadas da verdade. E aí elas criam produções, roupas, estilos, músicas, filmes, que possuem valores contrários ao que acreditamos. Valores que
dizem para nós que eles estão certos e nós estamos errados. Então, constantemente você está sendo bombardeado por coisas que significam isso. Roupas, cultura, músicas, filmes. Então, essas coisas, elas vêm até nós e tentam incapacitar a nossa mente. Essas coisas vêm até nós e tentam nos ensinar que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não tem nada não, não vai dar em nada não. Elas ficam o tempo inteiro dizendo a você, dizendo ao jovem que não tem problema sexo antes do casamento. Fica o tempo inteiro dizendo para os casais que não tem problema o adultério. Dizendo para você que não tem problema aquela mentiria no seu trabalho. Fica dizendo o tempo inteiro que você vai ganhar se você mentir, que você vai ganhar, você vai ser feliz se você largar sua esposa e arrumar outra mulher, que você vai ser feliz se você enganar, se você roubar no seu trabalho. Valores que estão constantemente dizendo que o crente é uma figura idiota, o crente é uma figura besta, o crente é uma pessoa boba, que está acreditando em coisas antiquadas. Nós, quando queremos casar e esperar o momento do sexo após o casamento, o mundo olha para a gente e diz, vocês são uns otários, vocês são um povo quadrado, vocês são um povo antiquado, vocês estão lá na década de 50. E nós somos pressionados, porque nós somos vilipendiados, nós somos zombados, nós somos excluídos, nós somos constantemente questionados. E aí isso vai batendo e batendo no nosso coração e batendo na nossa alma, a ponto que começa a incapacitar a nossa mente ao perceber a vontade de Deus, de perceber a vontade de Deus. Crentes secularizados, irmãos, eles são pessoas que são cegas. Um crente secular, você pode chegar para um crente secularizado e morrer de dizer que ele está errado, ele vai olhar para a sua cara e vai dizer, tu é um besta, tu é um legalista. O crente secularizado, a resposta padrão dele é, você é muito exagerado. A resposta padrão do crente secularizado é, você é muito exagerado. Esse pastor é muito exagerado. Esse irmão é muito exagerado. Ou então, se ele quiser lhe agredir, ele vai lhe chamar de legalista. Você é legalista. Você é legalista. Ele vai dizer isso para você. O crente secularizado ele vai pensar assim, porque ele fica o tempo inteiro encontrando brechas para ele obedecer os desejos do coração dele para o mundo, e não obedecer a Deus. E por isso eles acabam sendo influenciados, a forma como eles vivem, a forma como eles se vestem, a forma como eles falam, é igual ao mundo, eles não estão preocupados com os valores, não tem nada a ver, isso é exagero teu, tem nada não, mas essa roupinha não faz nada. Homem, isso é exagero, tem nada não. Se eu riscar aqui, fazer um risco bem grande aqui no meu corpo, não tem problema não, isso é coisa, não tem na Bíblia dizendo que é pecado, então não tem problema, tem alguém tirando uma foto minha aqui. Esse iPhone está ligando ali. Os crentes secularizados, eles são iguais ao mundo, gente. Só a diferença é que eles dizem que são crentes. Mas você não vê diferença. Os sonhos e planos dos crentes secularizados sempre desconsideram as prioridades de Deus e do seu reino. O crente secularizado, ele decide depois de ver que o que ele vai fazer vai dar show para ele e o mundo vai bater palma. Depois, lá no último, é que ele diz assim, mas o que é que Deus pensa disso? Mas será que isso vai afetar a minha vida espiritual? Será que isso vai afetar minha vida com a minha família? Ele não pensa nisso, ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a vocação da família. Se ele precisar, ele destrói a família dele para conseguir o que ele quer. Ele é secularizado, para ele é sucesso, para ele é dinheiro, para ele é aquilo que o mundo valoriza. O crente secularizado, ele pensa assim. Um crente secularizado, ele planeja, sonha, e no fim ele diz que Deus realiza. Já viram isso no carro? Você sonha, Deus realiza. Que conversa. Vai acordar, vamos parar de sonhar? Deus não é empregado da gente não, gente. Deus não é servo não, a gente é que é servo. A gente está aqui e só respira pela misericórdia dEle. O ar que eu respiro é dádiva dEle. Se Ele fizer assim, ó, eu paro de respirar agora. Ele vai dizer, esse ar quem fez fui eu e eu não vou te dar mais. E aí você cai duro no chão aí. É assim que funciona. Eu sou apenas um servo.
Deus executa a vontade dele através da minha vida, através da minha história. Então esse negócio de eu sonho e Deus realiza, não existe isso. Você cuidado, tem gente aqui que eu sei que fica ouvindo psicologia barata de internet. Você tem que ser uma pessoa poderosa nas suas atividades, aí palavras motivacionais. Assim como a topeira, ela faz uma parede de madeira para não ter as inundações, a sua vida também não pode ter inundações e você tem que se levantar cedo. Eu inventei aqui, não tem nem motivação nisso. A motivação do café da manhã é a vida para a vitória da vida vitoriosa. Eita, meu amigo, isso é secularização, meu irmão. Onde é que tem fé nisso? Onde é que tem Jesus nisso? Onde é que tem a glória de Deus? O que tem é coach. Jogando para você ideia e você lá, engolindo as ideias lá. Tá toinho agora querendo voltar, né? E xingando todo mundo que chamou ele de alguma coisa. E aí tá aí, querendo voltar. E pode ter certeza, vai ter muita gente besta caindo de novo na onda. Porque é idolatria do coração. Querer sucesso do mundo é idolatria cega. Idolatria cega. O crente secularizado, ele é um idólatra. O crente secularizado, ele é um idólatra. E a idolatria cega. A onda agora das igrejas católicas é dizer o seguinte: não, a gente não adora santo não, é hiperdulia. Não é adoração de imagem. Aí está uma pessoa beijando uma imagem. Você diz assim, isso é o quê? Não, isso é hiperdulia que ela está falando. Não é hiperdulia, é idolatria. Eu não preciso ficar beijando o gesso. Eu não preciso ficar fazendo isso. Onde é que na Bíblia está dizendo que eu preciso ficar fazendo? Não, mas é porque é uma imagem para eu lembrar. Para que eu preciso de uma imagem para eu lembrar? Deus não disse que não faça imagem de escultura, nem que está no céu, nem que está na terra, nem que está em canto nenhum? Que exercício pedagógico é esse? Essa pedagogia não é divina. Não é escriturística essa pedagogia. Mas a gente está o quê? A gente fica sendo influenciado. A gente fica deixando que as ideias que são antibíblicas, elas venham para dentro da nossa vida. O crente não secularizado, ele entende que é apenas um servo da realização divina. E sua vida é apenas um instrumento que faz Deus realizar o avanço do reino. E por isso os sonhos e planos de um crente não secularizado sempre levam em consideração o quanto isso vai aproximar ou afastar ele de testemunhar sobre Deus, com a vida dele, com as posses dele, com a história dele. Ele pensa o tempo inteiro: Senhor, essa minha decisão vai me tornar canal da tua graça de que maneira? Vamos ver o quanto é que isso significa com relação a compreender o significado da ressurreição? Vamos entender qual era o pensamento predominante no ambiente secular da época do apóstolo aqui, quando ele escreveu 1 Coríntios. Vamos lá. Os gregos, principalmente na filosofia platônica, lá de Platão, eles acreditavam que a alma era algo superior e imortal, mas o corpo, ele era mais ou menos algo que não necessariamente era ruim, mas o corpo, ele gerava obstáculos para que essa alma pura pudesse crescer. Os filósofos acreditavam nisso. Os sentidos associados ao corpo iludiam as ideias. Você diz, mas eles não estão certos? Estão e não estão. Porque o problema não é um corpo separado de uma alma. Essa ideia não era um consenso entre os gregos, mas a maioria da população local e geral acreditava nisso. A alma era pura e superior. O corpo, ele impede que a alma avance. Então, o que é que eu preciso fazer? Libertar minha alma do corpo, para eu poder crescer como ser. Então, a filosofia grega acreditava nisso. Nem todos os pensadores, eles compartilhavam dessa visão. Aristóteles, por exemplo, ele não afirmava que a alma era eterna. Ele via a alma como algo que existia, mas depois ela voltava a algum lugar, a alguma energia depois que morria. Ele não via como alma eterna. Mas a maioria via a alma como uma coisa eterna.
Platão, ele descrevia o corpo como uma parte necessária da existência humana no mundo material. Existe uma das obras de Platão, que o nome é Timeu. Nessa obra, ele fala sobre o artesão divino, que é chamado demiurgo. E ele escreve que o demiurgo, esse artesão divino, esse criador, essa entidade, ela formou o mundo físico e o corpo com uma intenção ordenada, ou seja, ele criou tudo de uma maneira organizada para cumprir um propósito. Eles estão certos, pastor? Estão certos e estão errados. Mais tarde surgiu uma doutrina que quase, ela não prevaleceu porque Jesus disse que não ia prevalecer, mas o gnosticismo arrastou muito da igreja cristã no primeiro século. O gnosticismo começou então a dizer o seguinte: não, na realidade a alma é perfeita e pura, mas o corpo é um acidente e ele precisa ser evitado. É daí que vem as doutrinas budistas, por exemplo, que você separa o corpo, medita, você tenta controlar, pôr seu corpo debaixo. A maioria dos pensamentos, principalmente também das doutrinas orientais, são assim. Você separa o corpo e você põe ele sob domínio para que a sua alma se supere. Aí você diz: poxa, pastor, isso não está certo. Não, isso está errado, gente. Biblicamente falando, do ponto de vista cristão, isso está errado, não é assim. Mas a gente não tem que dominar o corpo, não é assim que funciona. Não é dominar o corpo porque você tem uma alma pura. Seu corpo e sua alma estão caídos. Por isso que a doutrina da ressurreição é tão importante, porque a ressurreição de Cristo criou uma nova criatura. Não é uma alma agora com outro corpo não, meus irmãos. Você agora não é uma alma, a mesma alma anterior com um corpo novo agora. Não, ou com um corpo velho que vai depois ter novo. E a alma... Não, irmãos. É uma regeneração total da existência humana. É alma e corpo regenerados, libertos do efeito do pecado. Mas enquanto estamos nessa carne, essa carne influencia o nosso coração. Por isso que entender, para os gregos, entender que Jesus ressuscitou era um problema. Porque se Jesus era uma alma santa e pura e perfeita, ao morrer ele se libertou dessa condição. Então a alma dele passou a ser totalmente pura, santa e por isso não tem corpo novo. Porque corpo é uma coisa má, é uma coisa ruim. É uma coisa que lhe atrasa. Isso é tão sério que isso faz a gente até odiar o corpo da gente. Você não tem que odiar seu corpo, meu irmão. Você tem que louvar a Deus por ele. Porque eu tenho certeza que se você adoecer e for para cima de uma cama, você diz: meu Deus, por que é que eu não tenho saúde de novo? Você não tem que adorar seu corpo. É diferente, né? Mas você tem que ser grato a Deus pelo corpo que você tem. Porque ele faz parte da sua existência. Ele é dádiva de Deus. O nosso corpo é uma dádiva de Deus. Então, esse tipo de pensamento estava então adentrando sorrateiramente na igreja e os pregadores estavam começando então a manipular a mensagem para não ser tão agressivo ao pensamento comum. Não, meu querido, agora vocês são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, tá certo, mas o corpo vai-se embora, né? É a alma, né, que ficou. Não, meu irmão, Deus regenerou tudo, a tua existência toda, ela foi refeita. Ela foi reestruturada. Não, mas peraí, isso está errado, porque alma é bom e corpo é ruim. Não aceito isso. Para a gente, irmãos, eu sei que para a gente esse exercício parece ser fácil ou difícil, porque a gente está pensando a respeito de uma mentalidade que ela não está tão presente hoje como estava na época dos gregos. Então é como se a gente estivesse tentando pensar com a mente grega. A gente não tem a mente grega, a gente tem a mente brasileira, paraibana, campinense. A maioria aqui é campinense, né? Essa é a sua mentalidade. Lá para o final da mensagem eu vou mostrar para vocês o que é que fica influenciando a gente hoje. Ah, eu não nasci homem, eu me torno mulher. É isso que está influenciando a gente hoje. A criança diz: não, mas a criança ela não nasce menino ou menino. Na realidade ela vai descobrir. Não, peraí, que história é essa? Não, porque é o desejo sexual que define sua identidade. Peraí, de onde vem esse pensamento? Onde é que o meu desejo me define? Onde é que minha identidade é o meu desejo? Se você fosse para um grego com essa ideia, o grego ia dizer: cara, tu é louco. Porque na época dele a loucura era outra. Na nossa época a loucura é essa.
E aí cada época vai ser uma coisa diferente, uma coisa distinta. E aí nós, povo de Deus, precisamos conhecer a palavra, para a gente não deixar que os ventos de doutrina nos carreguem de um lado para o outro, levando a gente de uma direção para outra. Por isso que é tão importante a gente conhecer a doutrina das Escrituras. Por isso que eu fico semana a semana explicando verso a verso a Bíblia para vocês. Para que a mente de vocês seja iluminada e não caiam nas falsidades que esse mundo tem a oferecer. Porque toda doutrina falsa, ela vai carregar por trás um efeito colateral. Toda doutrina falsa, ela traz um efeito colateral. Deixa eu explicar uma coisa para você. Divórcio e novo casamento. Eu posso largar a minha mulher se eu não estiver gostando de arrumar outra? Tem igreja por aí que está ensinando isso. Qual é o efeito disso? Se eu tiver um problema no meu casamento, a primeira coisa que eu faço é pular fora. Mas o que é que a gente tem a respeito do divórcio? Que Deus odeia o divórcio. Então quem busca o divórcio está fazendo uma coisa que Deus odeia. Pastor, mas em caso de violência, aí é outra história. Em caso de violência a gente tem outras questões a serem tratadas aí. Mas Deus continua odiando. Continua odiando o divórcio. Então se Deus odeia o divórcio, eu não quero me colocar contra o que Deus odeia não. Pelo amor de Deus. Eu quero ser amado por Deus e não odiado. Aí na hora que o seu casamento está com bronca, está com problema, sabe o que você vai fazer? Vai tratar. Vai até a última consequência da última, para salvar seu casamento, porque você entende que Deus odeia o divórcio. Ou seja, uma doutrina faz toda a diferença na sua vida, na sua atitude. Então, doutrina não é só uma coisa que eu escolhi seguir porque eu gostei e achei bonito. Não! A doutrina, ela de fato nos faz viver a verdadeira vida, nos faz viver a verdadeira santidade, nos faz experimentar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 diz isso. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente experimentando muito lixo por aí, o cara é crente e está experimentando lixo porque ele não quer. Ele deixa que o mundo molde ele deixa que o mundo determine as roupas dele, ele deixa que o mundo determine a cultura dele, ele deixa que o mundo determine as preferências dele. O mundo é quem é o senhor dele, e aí ele está provando lixo e querendo encontrar alegria, e com o coração cada vez mais vazio. Aí depois chega, eu estou deprimido, eu não sei porquê, eu estou ansioso, eu não sei porquê, aí vai para o comprimido. Vai para a terapia, fica 200 anos numa terapia, o tempo todo só rodando na mesma coisa e culpando alguém, né? Porque às vezes a terapia vai dizer para você, não é o seu pai, porque é sua mãe, não é porque é alguém, dependendo da linha que o terapeuta vai usar. E no fim das contas não vai resolver a tua vida, é um bocado de coisa que só vai anestesiar, mas não vai tratar. A verdadeira doutrina, a palavra de Deus, é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e discerne as intenções do coração do homem. Você crê que essa palavra é assim? Pois ela é assim. Ontem o irmão estava compartilhando, dizendo assim, rapaz, o pastor uma vez disse um negócio e eu fiquei assim duvidando, mas aí depois eu vi que estava correto. Aí no final até disse assim, foi a palavra que falou, não fui eu, foi a palavra. Por que os profetas eram mortos? Porque ele falava a palavra, então o povo matava o profeta, mas a palavra permanecia. Aí depois vinha outro profeta e pegava aquela palavra e continuava. Aí um matava o outro, mas é sempre a palavra de Deus. Não é o profeta, não é o poder do homem, é o poder da palavra. Então se é essa palavra, vamos ficar com ela. E a preocupação de Paulo é essa, vocês estão ensinando que não tem ressurreição, cuidado, que isso é muito sério. Cuidado, que isso vai trazer danos para vocês. Olha só o que ele vai dizer, agora olha o verso 15. Ele está dizendo assim, além disso, ou seja, se não tem ressurreição, se o fato de não existir ressurreição, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está dizendo, então se não há ressurreição, a gente é tudo mentiroso. Um bocado de enrolão, um bocado de enganador. A gente está enganando você. E sem contar que a gente está mentindo contra Deus. Porque Deus não ressuscitou, a gente está dizendo que ele ressuscitou. Aí no verso 16, ele vai dizer assim, 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, aí ele repete de novo, olha a preocupação dele. É vã, ou seja, é inútil a fé que vocês têm. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é inútil. Você está entendendo isso? Cristianismo sem ressurreição, ele é inútil. Ah, mas eu vou lá para a igreja católica, toda semana eles ficam fazendo aquele ritual, a missa, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Por que faz aquilo ali? Não, porque eu vou me lavar. É um tipo de lavagem espiritual, de purificação. Por quê? Se Jesus já fez tudo para te purificar. O culto é uma celebração da ressurreição, gente. Por que a gente celebra hoje o culto no domingo? Porque foi no domingo que ele ressuscitou. A gente celebra a ressurreição de Cristo. Por que ele não está preso aqui nessa cruz? Porque ele não está preso na cruz. A cruz sem ele é símbolo de que ele não está mais nela. Ele venceu ela. A ressurreição é a base da nossa fé. Então a gente não fica celebrando coisa vazia. Você não vem para cá porque você quer ouvir e ficar se sentindo terapeuticamente bem. Não, você vem para cá porque você vem celebrar o fato de que a morte foi vencida. A semana foi difícil? Foi. Foi cansativa? Foi. Teve doença? Talvez. Teve dívida? Talvez. Teve dificuldade? Teve. Aí você vem para cá celebrar que no fim dessa luta todinha dessa vida, no fim você vai deixar esse mundo. Mas porque Jesus ressuscitou, a vida será nova. Todo domingo a gente vem celebrar, a vida será nova. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então, a ressurreição ela é central. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Olha só o verso 17, o que ele diz. Vamos ler do início de novo. E se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, inútil a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha só que coisa. Se não há ressurreição, o cristianismo não venceu o pecado. O que é que tem a ver, pastor? Não pode ter vitória sobre o pecado sem ressurreição? Não, não pode não. Deixa eu dizer por quê. O salário do pecado é a morte. O pagamento para o pecador é morrer. Levanta a mão aqui quem não é pecador. Duvido. A gente vai chamar logo de herege. Duvido não levantar a mão. Levanta a mão aqui quem não vai morrer. Não estou falando de fé não, viu gente? Estou falando de morte física. Quem não vai morrer, levanta a mão. Ou seja, se todo mundo aqui vai morrer, então todo mundo aqui é pecador. Jesus morreu porque era pecador? Não. Ele morreu porque os pecadores mataram ele. Mas ele permaneceu morto? Não. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Se eu matar você, sabe o que vai acontecer? Vai ficar morto lá. E apodrecer. Porque você é pecador. Vai ficar nela, vai ficar lá. Ou seja, aí Jesus diz assim, não, mas você vai morrer, o seu corpo vai ficar, não vai? Vai, porque você é pecador. O seu corpo de Adão é um corpo pecador. É um corpo manchado. Por isso que a gente adoece. Por isso que hoje eu me deito, quando eu me levanto, é o que é isso? É o efeito do pecado, meu amigo. É dor até umas horas. E o tempo vai passando e as dores vão aumentando. E as dores vão aumentando até o dia que vai doer tanto que eu vou morrer. E é a realidade. Não é, vocês estão rindo, mas é a realidade. Alguns estão rindo aí porque estão dizendo assim, rapaz, essa é a minha realidade. Eu acho que é dor demais, eu estou muito perto da morte. Mas essa não é a realidade? Então esse corpo, de quem a gente herdou esse corpo? A gente herdou esse corpo de Adão, gente. O nosso pai Adão nos deu um corpo bichado pelo pecado. Aí Jesus veio no corpo de Adão. Então olha só, oh glória a Deus. Ele veio de uma virgem no corpo de Adão. Ele veio, meu amigo, dizer assim, eu vim para enfrentar o bicho, a morte. E eu vim mais no corpo de Adão, meu amigo. Vocês vão ver. Eu vim vencer dentro das regras que vocês estão vivendo. E aí ele se submeteu a todas as nossas fraquezas físicas. Até morrer, derramar sangue, sentir dor, gritar, ser humilhado. E aí morreu. Como Adão, como eu, como você. Aí ele ressuscitou. Só que ele ressuscitou agora num corpo glorioso. Ah, mas ele não ressuscitou. Toca aqui para na minha ferida, para tu ver. Toca aqui para você ver. Ah, não, mas ele é uma alma. Me dá uma comidinha aí para eu comer. Vou comer um peixinho aqui. Vocês estão vendo o peixe descendo aqui? Não estão, né?
É porque isso é corpo, gente, isso é carne. Mas esse corpo aqui não é mais de Adão, não, gente. Esse corpo aqui é de Cristo. Por isso que vocês, quando morrerem, vocês vão voltar nesse corpo aqui. Não o meu, né? O de Cristo. Você vai voltar nesse aqui, ó. Só que até lá, a tua alma vai ser regenerada. Mas o teu corpo ainda vai sofrer os efeitos de Adão. Até o dia que você vai partir. Aí, a ressurreição é a próxima etapa. Se Jesus não ressuscitou, não há vitória sobre o pecado. E nós ainda estamos escravos e mortos em nossos pecados. Mas se ele ressuscitou, corpinho velho de Adão, que eu vou lá para a academia para ver se eu venço os efeitos de Adão. Aí é difícil vencer os efeitos de Adão, viu, gente? Na hora dá uma preguiça, dá uma raiva de Adão. Diga assim, você é um infeliz. Estou aqui por causa dele. Era tão bom, né? Se a gente não precisasse. Tem gente que a biologia é melhor, né? A biologia é melhor. Mas ainda tem efeito, viu, gente? Não passa, não, mas agora o efeito é menor. Não, ainda tem efeito. Você vai morrer de todo jeito. Pode morrer mais bonito do que eu, mas vai morrer. Olha o que ele vai dizer então no verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Paulo está dizendo assim, aquele povo lá que acreditou em Jesus e já morreu, os bichinhos foram enganados. Compraram um produto, não vou dizer não para não ser preconceito, né? Lá dos outros países. Quebrou o produto. Era falso. Era uma cópia. Eles foram enganados. A doutrina era falsa. Era mentira. Estava lá a senhorinha, eu vou morrer. Aí Paulo dizendo, vai ressuscitar, minha querida. Vai ressuscitar. Aí a velha morreu, vou ressuscitar. Era mentira. A pobre, rapaz, morreu numa mentira, morreu numa farsa. Sem contar que se ela morreu numa mentira, numa farsa, ela agora está no inferno. Porque, coitado, não era mentira. Então a ressurreição, se for mentira, quem já morreu, morreu na mentira. Foram enganados. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Essa tradução, eu acho que ela às vezes é politicamente correta. Eu não gosto desse termo aqui não, porque a palavra no grego é mais pesada que isso aqui. A melhor tradução para essa frase aqui, a que eu mais prefiro é: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa é a tradução que traz a força do que está sendo dito no grego. Se eu espero de Jesus uma vida boa aqui e depois eu morro e acabou, meu Deus, que coisa pequena eu estou esperando. Deixa eu explicar aqui um detalhe interessante aqui, só para ajudar a ilustrar. Você provavelmente, quando criança, você deve ter enfrentado alguma enfermidade. Por exemplo, a nossa irmãzinha Elizabeth fez uma cirurgia recentemente. Né? Uma criança fez uma cirurgia. Estava assustada, estava com medo, chorou, os pais acompanharam e tudo mais. Daqui a 40 anos, você vai perguntar, e aí, Elizabeth, como foi? Ela fez, eu nem lembro direito. Não é assim? Já percebeu que é assim? Você já passou por situações difíceis quando era criança. E hoje você diz, né, aquilo era uma bobagem. Eu vou dizer uma coisa engraçada da minha vida, né? Eu, pré-adolescente, me apaixonei. Eu era meio apaixonado, viu, gente? Me apaixonei. Tinha um bigodinho bem bonitinho. Aí a menina chegou para mim e disse assim, isso é um bigode ridículo. Aí eu fiquei tão triste. Tirei o bigode. Aí no outro dia cheguei lá sem bigode, olhando para ela, ela começou a rir na minha cara. Ficou mais feia ainda. Gente, eu fiquei tão triste. Eu cheguei em casa e fiquei assim, e meu pai disse, o que foi que houve? Fulana me deu um fora. Eu quero morrer. Olha só que leseira. Eu queria morrer mesmo, gente.
Quem já se apaixonou e quebrou o coração, você sabe como é esse sentimento, né? Nunca mais eu vou ter ninguém igual a ela. Mentira, olha só, tem melhor. Engraçado que uma vez eu ouvi ela, eu digo, meu Deus, pulei uma fogueira. Mas na época, eu, pré-adolescente, gente, era uma dor tão grande. Era uma coisa tão assim. Mas hoje eu estou rindo disso. E ainda louvando a Deus, dizendo, oh, glória, Senhor, que maravilha. Mas na hora que a gente está passando, parece que é para sempre. Parece que é eterno. Parece que não acaba. Não é assim que funciona a vida? Eu tenho uma teoria, gente. Aí, se não for, não me apedrejem. Só chamar de heresia está bom demais. A Bíblia diz assim, que na eternidade, quando a gente for para a eternidade, com um novo corpo, não haverá mais lembranças das coisas passadas. Não haverá mais choro, nem lágrima. Não haverá mais lembranças das coisas passadas. Não haverá mais dor. A ideia é essa, certo? Aí tem pessoas que às vezes acham que é amnésia. Ou seja, Deus vai dar amnésia para a gente. Não é, gente. A gente vai lembrar, sim, das dores. Mas elas não doem mais. A dor que eu tive lá na minha infância, lá na minha pré-adolescência, com a menina que quebrou meu coração, era uma dor terrível. Hoje eu rio dessa dor. E agradeço a Deus que foi necessária a dor, porque se ela tivesse aceitado, eu acho que eu estava em outro lugar completamente diferente. E eu louvo a Deus por isso. Quantas dores você está sentindo hoje na sua vida, e lá no céu você vai rir dela? Gente, eu tive um câncer, gente, e o câncer me matou, gente. E eu, quando eu acordei, estava com Jesus. E eu dizendo, não, eu tenho muitos planos, Senhor, eu tenho muitos planos, Senhor, não deixa que o câncer me leve, eu tenho muitos planos, Senhor, eu tenho uma... Que bobagem, gente, esse meu pensamento. Parece estranho isso que eu estou dizendo, né? Mas não vai ser mais não. Vai ser não. Agora imagina que você vive o quê? No máximo, 100 anos. A gente estava com teoria ali de que Renato vai viver 120. Ele disse, tem futuro... ele disse isso, não tem futuro não, Bajo. Teu pai dizia isso, né, Renato? Tem futuro não. 100 anos. Você vive 100 anos. Agora vamos pensar na eternidade. Eu vou andar para o fim da eternidade, certo, gente? Imagina aqui, que os 100 anos é aqui. Imagina uma régua. Aqui, ó, 100 anos. Agora vamos continuar, eternidade. Eu vou andar para o fim da eternidade. Eu vou andar, viu, para o fim da eternidade. Estou andando, viu, para o fim da eternidade. Vou passar aqui na frente dela para andar para o fim da eternidade. Eu consigo? Eu vou andar quanto para lá, para chegar no fim da eternidade? Eu vou andar a eternidade. Não vai ter fim, não tem fim. Esse pedacinho de dores não se compara em nada com tudo isso que tem para existir. Aí eu vou, agora, acreditar que tudo isso não existe e viver como se só isso aqui existisse. Eu sou muito miserável. Eu vou matar por isso, vou matar pessoas por isso. Eu vou destruir a vida de outras pessoas por isso. Eu vou mentir no meu trabalho por isso. Eu vou enganar. Eu vou me arrebentar de trabalhar para ficar rico. Eu vou fazer todo tipo de coisa por causa disso aqui. Ai, meu Deus, como a minha visão é pequena. É igual quando eu olho. Eu estou com alguns esquecimentos, irmãos. Aí minha nutricionista me receitou ômega 3. Aí Samantha, foi hoje de manhã, não foi? Samantha chegou e viu ela com cápsula de ômega 3. Aí Samantha começou a chorar. O que foi, menino? Está chorando? Papai está tomando um remédio para não esquecer, ele vai esquecer de mim. Aí eu disse, não, minha filha, não vou esquecer de você, não. Ela estava pensando que ia ficar com Alzheimer. Aí eu ri da preocupação dela, mas ela estava chorando, dizendo assim, eu não quero que meu pai esqueça de mim. Não se preocupe com isso não vou esquecer de você não. Não é tão engraçado a gente não rir das coisas de criança, não é? Imagina o nosso Deus olhando para a gente com as nossas preocupações. Homem, ele está preocupado com isso, mas eu tenho uma coisa tão grande para ele. Ele está preocupado que não vai conseguir aquele emprego, mas eu tenho algo muito maior para ele. Ele não vai dizer, ai meu Deus, né? Ele vai dizer, ai eu mesmo. Ai eu mesmo. Ele não sabe do que eu tenho preparado.
Por isso que Paulo diz, a leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória, onde não há nenhuma comparação. É bonito isso que estou dizendo a vocês? Só é bonito porque Jesus ressuscitou. Porque tudo isso que fez o coração de vocês queimar agora e brilhar, não foi por causa disso. Foi por causa disso. Eita! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele ressuscitou e abriu as portas para tudo isso para nós. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E por isso, meu querido, mude sua roupa. Meu querido, para que você vai arriscar seu corpo por causa de uma bobagem, de um mundo velho? Depois tu vai ficar velho, aí vai enrugar. Aquela coisa que tu fizesse, vai ficar todo troncho. Como é que é isso? Para que isso? Para que isso? Você vai destruir sua saúde para trabalhar, para comprar aquele carrão que depois vai enferrujar, ou comprar aquele monte de terreno para depois teu filho brigar? Para que isso? Enquanto você pode aproveitar na simplicidade o abraço do seu filho, que não tem preço, o beijo do seu amado ou da sua amada. Você não pode aproveitar essas coisas? Comer um açaí. Eita, que maravilha. Como é bom. A esposa comprou um sorvete que tem gosto de goiaba e fez uma sobremesa à noite para a gente comer agora de noite que tem gosto de goiaba. Eu disse, se tu comprasse um sorvete com gosto de goiaba, eu vou ficar com vontade de goiaba mesmo hoje, viu? Aí ela fez, deixa de reclamar. Aí agora eu estou me arrependendo, viu? Eu reclamei, é verdade. O sorvete estava saboroso. Como é bom, gente. As pequenas coisas. E é isso que vale a pena. As lutas vão vir, vão. As dificuldades vão vir, vão. Mas Jesus ressuscitou. Vamos continuar para vocês verem que tudo isso que eu falei está na lógica do que Paulo está falando aqui. Olha só. Ele continua. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo Jesus o primeiro de uma nova espécie. É mais ou menos isso aqui. Jesus é o primeiro de uma nova espécie. Uma espécie... Adão gerou a primeira espécie. Somos nós. Aí Jesus gerou uma nova espécie. E todo mundo vai carregar o DNA de Jesus em si. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como Adão matou a gente tudinho, Jesus vai ressuscitar a gente tudo. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, verso 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Aí ele vai dizer que existe uma organização também. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscita, depois ressuscita quem já morreu, depois é transformado o corpo de quem está vivo. Para quem estiver vivo na volta de Cristo, vai ser a melhor experiência do mundo. Eu acho que vai ser uma coisa assim. Eita, meu amigo, agora eu estou todo novo, ó. Tem alguns teólogos que dizem que a gente vai ter todo mundo 30 anos de idade, que era mais ou menos a idade próxima da de Cristo, né? 33 anos. Alguns dizem isso, né? Isso é só inferência, a Bíblia não fala disso não. Aí imagina o velhinho lá com 95, aí pum, 30 de novo. Eita, voltei. Imagina que experiência fantástica. Não vai ser bom para quem é mais novo, ficava com 15, aí pum, 30, né? Aí, peraí, eu ficasse lá nos 15, né, Alberto? Ó, esse cabelinho aí, ó, pretinho de novo, 100%, viu? Ele continua dizendo o seguinte, verso 24, depois da ressurreição dos que ficaram na vinda de Cristo, verso 24, então virá o fim, aí vem um juízo de Deus sobre o mundo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, ou seja, imagina o seguinte, Jesus ele é um guerreiro, um rei guerreiro, aí ele não veio com um exército, ele veio sozinho, isso é o que é fantástico. É um rei guerreiro que veio sozinho. Aí ele vem sozinho e vence. E ele vence absolutamente, sozinho. Aí ele começa a recrutar guerreiros. E ele vai recrutando os guerreiros. A gente é os guerreiros. E ele vai aumentando.
E os guerreiros, eles vêm por causa da vitória, ele já conquistou. Então os guerreiros estão só dizendo assim, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Ah, eu acredito, eu acredito. E os guerreiros vão lá. Depois, ele ressuscita todo mundo e dá um corpo igual ao dele. Aí está todo mundo guerreiro perfeito. Aí ele vem sozinho também, dá um sopro da boca dele, julga o mundo. Sozinho também. A gente fica só atrás. Eu acho que a gente só foi ressuscitado para isso. E é o melhor, gente. Louvar, glorificar. Venceu mais uma vez. Sozinho, mas venceu. Eita, é poderoso demais. Venceu. Aí depois, quando ele julgar o mundo, lançar a existência no inferno, aí ele vai pegar isso e dizer, isso todo é o reino do meu Pai. Pai, missão concluída. Toma. E aí ele senta à direita, como ele já está. Aí a questão da teologia fica confusa, né? Nesse sentido, porque é já e ainda não. Já aconteceu, mas ainda está acontecendo. É uma coisa estranha, mas a linguagem é essa. A linguagem da eternidade não é uma linguagem temporal. Então, ele vai dizer, Pai, está feito. Concluído. É isso que Paulo está dizendo. Mas o último inimigo a ser destruído, ele vai dizer, olha o verso 26. Ele vai pôr todos os inimigos, o verso 25, porque é necessário, não, verso 24. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, ou seja, ele destrói tudo, todos os poderes e potestades desse mundo. Verso 25. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto, por isso, aí agora é o já, ele já reina, gente. Isso é o que fica estranho na cabeça da gente. Ele não está vencendo não, gente, ele já venceu, ele já está reinando. O que está acontecendo é que a gente está vendo o efeito disso. E está avançando, só que ele está pondo cada inimigo debaixo dos pés dele. Verso 25, é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Sabe o que é isso? Depois que ele julgar tudo, depois que ele tornar visível toda a sua vitória, não haverá mais morte nenhuma. Porque hoje a gente ainda morre. Então, quando a última pessoa morrer, ele vai dizer, morte não existirá mais. A morte foi vencida, completamente. É isso que Paulo está dizendo. Verso 27, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ele está falando, exclui o pai. Que o pai não está sujeito ao filho, não. Porque o filho é quem está executando o plano. Essa é a lógica. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. É como se fosse uma dança entre o pai e o filho. É um movimento entre os dois. E aí ele diz, para que Deus seja tudo em todos. Olha só. Do verso 25, não, do 29 adiante, ele vai dizer o seguinte. Surge uma preocupação. Alguns afirmam assim, o que seria isso que ele está dizendo? A gente vai entender agora o que seria. Verso 29. De outra maneira, olha o efeito de uma doutrina errada. O que é que gera? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? A lógica aqui é o seguinte. Existiam pessoas se batizando na esperança de reencontrar os seus parentes. Não é porque elas estavam se batizando para ir para o céu, não é isso. Elas creram em Jesus, elas se batizavam e elas diziam assim, um dia eu verei os meus na eternidade, e todos nós estaremos juntos. Ele continua dizendo, se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então não faz sentido o batismo. Se o batismo é morte e ressurreição, é o símbolo da morte e ressurreição, não faz sentido batizar. Vocês estão vendo o quão é importante? Se eu não crer na ressurreição, o quanta coisa eu começo a destruir da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida. E aí vem o contrário. Como é ruim você não entender o que significa ressurreição. Porque assim, do mesmo jeito que
tirar a ressurreição traz um efeito ruim, não entender o efeito da ressurreição nos priva de uma visão gloriosa. Então, quanto mais você ler, estudar, compreender e adorar a Cristo ressuscitado, mais maravilhado, mais amor, mais gratidão você vai ter por Deus. Porque a gente vê agora como por um espelho, mas um dia a gente vai ver tudo da forma como é. A gente é tão limitado, a gente olha para Deus e a gente vê coisas tão limitadas, mas um dia a gente vai ver completo. Então, na limitação que eu tenho, eu vou tentar entender um pouco mais sobre quem Deus é, sobre a ressurreição, sobre a doutrina, sobre a salvação, sobre justificação, sobre aquilo que é a verdade da palavra. Eu vou entender cada coisa. E aí ele diz, para quem se batizou, esperando ver os seus irmãos na glória, não faz sentido o que eles fizeram. Mas também não só isso, verso 30. E por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Por que eu larguei meu emprego para pastorear essa igreja? Faz sentido isso. Por isso que na empresa eu ouvi pessoas dizendo assim, vai ganhar dinheiro agora, né? Eu sei, tem uns pastores aí andando de carrão, aí ganhando uma grana, né? Estou entendendo. Porque essas pessoas só pensam nessa vida. Elas acham que o ministério é para você ganhar uma coisa aqui. Não é, gente. Paulo vai dizer exatamente isso. Por que a gente se expõe a perigo? Verso 31, dia após dia eu morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Você fica andando com aquele amigo com conversa besta, você vai aprender conversa besta. Você fica ouvindo aquela pessoa com aqueles stories, com aqueles reels, aqueles pregadores pregando coisa boba, você vai se corromper. Você vai se corromper. Porque ele está dizendo, as más companhias corrompem os bons. Ele está citando aqui um ditado popular daquela época, de uma obra, de um grego. Aí ele está citando aqui a frase. É aquela que a gente tem, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Verso 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês. Eita, ele pega no final, meu amigo, ele dá uma pancada no final, ele diz assim, olha, se endireita, igreja, se endireita, igreja. Porque tem gente no meio de vocês que nem crente é. Nem crente é. E eu digo isso para vergonha de vocês. Vocês estão deixando de ganhar a alma daquela pessoa. Porque vocês estão se pegando com filosofias humanas. E é mesmo, gente. O trabalho que a gente faz aqui na igreja, irmãos, para ter uma igreja saudável é o quê? É a gente ter certeza que quem está se tornando membro da igreja é crente. E quem quer ficar com a gente é crente. Aí vai ter gente, eu imagino que está por aí, rodando. Eu vi a igreja do pastor Lázaro é muito legalista. Tá certo, é. Se for para você querer viver do jeito que você quer, é legalista mesmo. Não, é muito chato, eles ficam enchendo o saco da gente, perguntando, vem quando no culto? Eu quero é vir na hora que eu quiser. Não, não é assim não, você não tem que vir na hora que você quer, não, você tem que vir porque é um compromisso seu com Cristo. Então a gente vai ficar aperreando você, para você vir. E aí, meu irmão, o que é que está vendo? Quer alguma ajuda? Se você está dando um testemunho errado aí fora, a gente vai puxar a tua orelha. Se eu estiver dando testemunho, você vai puxar a minha orelha. E a gente vai se cuidando uns dos outros. Isso é uma igreja de Cristo. E é assim que a gente salva as almas. Porque vai ter gente que vai ficar no nosso meio, tem igreja por aí que é tão light, que o povo está indo para o inferno e não tem nada incomodando eles. Porque é light demais. Isso não é a verdade. E Paulo está dizendo, para a vergonha de vocês, tem gente no meio de vocês que nem conhece a Cristo. E está tudo bem.
que a gente aprende, irmãos, com esse texto, é de que Paulo mostra que se não existisse ressurreição, seria inútil a nossa pregação, a nossa fé. E ainda nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas crer na ressurreição nos liberta para viver uma vida feliz aqui, com sentido eterno. Essa vida tem sentido eterno. Tem dia que eu estou bem cansado, gente, na obra. É verdade, cansa, viu? Tem dia que eu estou bem exausto. Estou cansado. Aí eu digo assim, mas eu vou descansar. Aqui é guerra. Aqui é trabalho. É claro que eu não desprezo o meu descanso, viu, gente? Terça-feira, vocês sabem que é o dia da minha folga, eu desligo, eu tiro até o WhatsApp. Mas eu entendo que eu só vou ter descanso verdadeiro lá. Então, enquanto eu estiver aqui, é guerra, é luta, é trabalho. Você tem que entender a mesma coisa. Se você quer descansar aqui, você não vai conseguir. Porque o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é eterno. Aqui você pode repousar o seu corpo. É importante. Mas o descanso é da alma. E esse descanso só se encontra em Jesus. Esse descanso só se encontra quando eu entendo que existe uma eternidade. Que a vida é muito mais do que isso aqui. Aí eu descanso. Eu entro no repouso. Eu quero fechar aqui só citando algumas doutrinas que tem hoje influenciado a igreja. A primeira é hedonismo secular. É a busca por alegria, por prazer. Prazer, ou seja, o que é o sentido da vida? É ser feliz. Ter prazer. Tem muita gente que acha que a vida é isso. Aí faz o quê? Come muito, faz muito sexo, muita farra, muito dinheiro, muita viagem, muita riqueza, muito status, tudo para tentar preencher esse vazio, para ser muito feliz. O que é que a Bíblia diz? Jesus é a luz que ilumina a minha existência. A minha alegria completa é pertencer a Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dEle. Eu sou feliz com Jesus. Lembra aquela musiquinha? Viver para a glória de Deus é a maior alegria da minha vida. Ter ou não ter, não me importa. Ter Jesus importa tudo. É isso que me faz feliz. Um outro pensamento é o egocentrismo afetivo. O que é isso? É o coração como centro. Hoje as pessoas elas olham muito para dentro delas. Não, porque eu estou com emoção e tal. Não, porque eu penso que... Meu amigo, todo mundo hoje é psicólogo. Autopsicólogo. Todo mundo faz análise excessiva de sua própria existência, das suas próprias emoções. Ele fica assim o tempo inteiro ali, ó. É um olhar muito para dentro. Isso traz muito vitimismo. Muito vitimismo. Eu sou vítima de tudo, eu sou vítima de todos. Ninguém me entende, ninguém me quer. Sabe aquele momento adolescente que o cara, ninguém me quer, eu vou embora dessa casa. A maioria da geração hoje é isso. A maioria das pessoas são assim. Meu chefe não gosta de mim, vou embora desse emprego. Se você tiver uma família para sustentar, você não vai embora do emprego, não. Você vai aguentar, vai engolir sapo. Mas a geração hoje, ela não pensa assim. Eu vou embora, não gostei desse emprego. Às vezes o cara até casado. Aí larga tudo e vai. Aí você, pelo amor de Deus, peraí, tu é louco. Porque é a coisa mais fácil do mundo, para a geração de hoje, é a coisa mais fácil do mundo. Por causa disso aqui. E aí, o que é que a Bíblia diz? O meu coração é enganoso. Eu não vou seguir meu coração, não. Minha salvação não é fruto das minhas emoções, é fruto da obra de Cristo. Está fora de mim, não está dentro de mim, está fora. Outra frente, psicologização excessiva, cientificismo. Tudo é um nome hoje. Tudo é um nome. Tudo as pessoas querem chamar de alguma coisa para esconder suas irresponsabilidades, para esconder suas bagunças, para esconder sua falta de compromisso, para esconder tudo. Tudo é um nome hoje. E os pais ficam tentando entender todos os nomes para ajudar os seus filhos a não ter esses nomes. Porque é como se a vida agora ficasse na minha mão. Meu filho é uma massa de modelar que eu faço. Não é. Você não tem poder para isso. Você pode educar, você pode ensinar, você pode apontar, mas você não muda o coração de ninguém. Você não muda filho, não. O Espírito Santo de Deus é quem faz esse trabalho. Você pode ser modelo e pode ensinar.
Mas hoje não, é porque eu fui na médica e ela disse que meu filho é YJWHTY, não sei o que lá, e aí eu tenho que colocar a hora do sono, a hora de acordar, a hora de comer, a hora de... Não, mas se sair da hora, ele tá... Pelo amor de Deus, é uma coisa assim que parece que você está criando, parece que é ovo que você está criando. É ovo assim, não posso mexer, senão vai quebrar. Não, gente, pega esse menino e leva para uma tribo indígena e deixa lá para tu ver, ele volta educadíssimo. Porque ou ele se educa, ou ele morre no mato. Ou ele come de tudo, ou ele vai morrer de fome. É assim. Não, é porque ele tem problema com cor. Não, é porque, pelo amor de Deus, gente. Pastor, mas existe. Sim, existem casos, sim. Mas hoje é tudo caso. Pelo amor de Deus, gente. Tem um exagero aí. Tem um problema. Tem pais incompetentes. Tem pais preguiçosos, tem pais desmantelados que querem pôr o desmantelho a explicação para um nome, para um diagnóstico. E quando pior, porque quer ganhar dinheiro do governo. Porque tem esses casos. Que coisa horrível. Que geração terrível a gente está criando. Aí a gente está agora trazendo isso para dentro da criação, para dentro da igreja. Devemos acolher? Devemos, mas devemos confrontar. A gente tem um caso aqui, né, o caso de Joaquim, é uma bênção, gente. Joaquim foi diagnosticado com espectro autista. Joaquim chegou aqui, vocês lembram nos primeiros anos, gritando e tal, e a gente com toda paciência, né, os pais principalmente. Joaquim, o comportamento dele é completamente diferente. Mas vai conversar com os pais para ver se eles ficaram passando a mão na cabeça dele. Eles fizeram toda a parte técnica que precisou fazer, mas eles também confrontaram o coraçãozinho de Joaquim. Não confrontou não, Sid Clay? Confrontou. Tinha um momento que eu conversava com ele e dizia, pastor, aquele comportamento ali é pecado mesmo, não é? É pecado mesmo. Ah, olha aí. Mas hoje os pais não querem mais saber disso. Tudo agora é um nome. Irmãos, Deus é soberano, tudo ocorre conforme a vontade dele e ele sabe todas as coisas. E a palavra dele é a verdade, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. É a palavra que nos ensina como educar nossos filhos, como viver nossa vida, como corrigir nossos pecados, como mudar nossa existência, como viver bem. Então fuja das ideologias, da psicologização excessiva dessa geração, do cientificismo que tenta explicar tudo e viva como Deus criou para se viver, a realidade. Tudo isso, gente, resume-se em uma frase. O apóstolo Paulo disse o seguinte: para mim, vocês lembram? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora você entendeu o que significa essa frase? Se eu estou aqui, é Cristo. Se eu partir daqui, é lucro. E aí em outro texto lá para frente ele diz assim: a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Filipenses 1, ele vai dizer assim: eu tenho um desejo de deixar esse mundo e ir para Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas eu sei que vocês precisam de mim, então eu permaneço por amor a vós. Se é mais útil para o reino de Deus que eu permaneça, então eu fico. Mas se não for, é melhor eu partir, porque não faz sentido eu viver aqui sem ser útil para Deus. Você está entendendo? Depois leia esses textos. Essa explicação que a gente deu aqui é a base da teologia paulina para a perspectiva da ressurreição. Então, todo texto que você lê de Paulo sobre esse assunto, você vai dizer, agora faz sentido o que ele está dizendo.